Bom dia, pessoal do primeiro ano aí, primeiro A, primeiro B. Hoje eu estou gravando essa aula aqui, uma parte importante do capítulo que nós estamos estudando, né, do assunto que a gente está estudando, que é a Grécia Antiga. Nós já falamos do ponto de vista político, de forma didática, os principais períodos da Grécia Antiga, como o período pré-homérico, né, o período de formação do povo grego, o período homérico, né, principalmente baseado como fonte, né, histórica, os poemas de Homero, Ilíada e Odisseia, que fala da guerra de Troia, que fala, né, das aventuras de Ulisses, né, também chamado de Odisseu, e todo aquele período homérico, né, a formação econômica, né, gentílica, e do período homérico nós passamos para o período arcaico, né, a formação da polis, fizemos um estudo de caso das duas principais polis, que foi Atenas e Esparta, e suas características, né, a educação militarizada, ou militarista de Esparta, um aspecto que chama atenção, a própria eugenia, né, que escolhia as pessoas ao nascer, a busca da perfeição, né, dos melhores guerreiros, e vimos Atenas, né, que com certeza quando a gente fala em Atenas, a gente pensa logo em democracia, dentre outros aspectos, né, e etc. Vamos falar ainda mais do período clássico, que é o apogeu da democracia, bem como a partir do século IV, bem como o período em que a Grécia, né, vai enfrentar guerras, né, contra um inimigo em comum a todas as cidades, que é o Império Persa, um império que cresceu muito ao Oriente, estava seguindo para a Europa Oriental. E aí nós vamos ver as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, né, que foi a guerra entre os gregos e os persas, e bem como as guerras entre os próprios gregos, que foi um dos fatores de sua ruína e posterior domínio, né, por outros povos. Hoje nós vamos falar sobre cultura, né? A cultura grega, eu poderia até dizer que é dispensável, claro que não é, né? Mas poderia até dizer porque a nossa cultura a nossa cultura ocidental, ela está toda calcada, baseada na cultura grega, né? A gente vê filosofia, psicologia, nas artes, na história, a própria medicina, enfim, a nossa base realmente, o nosso olhar, né, do ponto de vista estético também é todo grego. E aí nós vamos agora, vou compartilhar aqui com vocês um slide para ajudar aqui, né, na explicação, né, nesse bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre a cultura grega, né, alguns dos principais aspectos, né, dessa cultura pujante que é a cultura grega, né, aspectos culturais. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, o que a Grécia é formada pelos seguintes aspectos culturais. Tem a religião, né, nós vamos falar essa religião politeísta, a filosofia, né, os primeiros filósofos que se tem ideia na história da humanidade, história, com Heródoto, o pai da história, o teatro nós vamos ver principalmente a tragédia e a comédia, né, que foram gêneros criados na Grécia Antiga, a arquitetura, até hoje nós podemos ver que são reproduzidos, né, as famosas colunas dórica, jônica, enfim. Escultura, a leveza, o movimento das esculturas, a perfeição, né, chegando o mais próximo, claro que um ser humano perfeito, mas enfim, mostrando o movimento, mostrando cada detalhe. A medicina com Hipócrates, que caminhava para uma medicina que se afastava, né, se afastava da magia, enfim. E a matemática também dispensa comentários. Então, vamos
iniciar aqui, né? A gente inicia com a religião. Logo de cara a gente vê aí o famoso vaso grego, né? Que por sinal é fonte histórica, né? Os vasos gregos, eles são muito usados também como fonte histórica, por quê? Porque ali você consegue ver recriado, né? Nesses vasos eram recriados o cotidiano, né? O cotidiano da Grécia. Claro que falava de mitos, falava de reis, mas mostrava também o cotidiano, o dia a dia das pessoas nessas pinturas. Mas vamos à religião. A religião, como a maior parte dos povos da antiguidade, os gregos antigos acreditavam em vários deuses, né? A única exceção de povo que acreditava em um só Deus eram os hebreus, que nós já estudamos. Portanto, eram politeístas. Sua crença era livre para cada divindade. Seus cultos tinham como finalidade a proteção de suas cidades e famílias. É interessante, o que é interessante? Nós vimos que, do ponto de vista político, a Grécia tinha um poder descentralizado, estava dividida em várias cidades e estados, né? E cidades que tinham uma organização político-administrativa diferente uma das outras. Vide, né, o exemplo de Atenas em comparação a Esparta, mas tinha algo que ligava os gregos e que fazia com que eles se identificassem como um povo, para além de suas diferenças políticas, de organização social, etc. Que era o quê? A questão da religião, né? Eles comungavam do mesmo panteão, do mesmo conjunto de deuses. Claro que cada cidade tinha seu deus protetor, a deusa Atena, né? Outras cidades tinham outros deuses, né? A deusa Atena em Atenas e por aí vai. E a língua, né? A língua grega, a religião, por sinal, são dois fatores que são responsáveis por agregar, por fazer com que um povo se identifique, né? Como povo, a questão da língua e também a religião ajuda muito nisso. Então, para além dessas diferenças de organização social e política, do ponto de vista cultural, religioso, enfim, cultural como um todo, e aí entra a religião, a Grécia ela tinha uma certa unidade, deuses como Zeus, deuses como Hera, né? Deméter, Afrodite, Apolo, Atenas, é claro, Artemis, né? A deusa da caça, enfim. Todo esse panteão, né? Como Hades também, que não pode estar fora, né? Apesar que ele estava no submundo, todo esse panteão era cultuado pela coletividade da Grécia como um todo, como eu falei, para além da sua da sua política, né, da sua organização política que era descentralizada. Então vamos lá. Os gregos cultuavam seus deuses em grandes templos. Entre as inúmeras divindades que viviam segundo a crença no Monte Olimpo estão. Então, a crença deles era que no Monte Olimpo vivia todos os deuses, principalmente os 12 principais, né? E aí vinha Zeus, que era senhor dos raios da chuva, né? Da justiça também, né? Que era o principal deus, né? Vinha Hera, sua esposa, protetora do casamento e da família. E daí vinham os filhos. Artemis, deusa da lua e da caça. Que mais? Apolo, deus do sol e das profecias, né? Hermes, o mensageiro, né, de Zeus e protetor dos viajantes. Quem mais? Festos, deus do fogo, dos vulcões, dos ferreiros. Afrodite, deusa do amor, né, e da beleza. Atena, deusa das batalhas, da inteligência, ou seja, das artes, deusa da sabedoria, né? Ares, deus da guerra, se eu não me engano, foi o primeiro filho de Zeus, foi Ares, o deus da guerra. Hades, deus dos mortos, né? Que vivia no submundo. Poseidon, deus dos mares. Claro que havia outros deuses, um deus muito importante, porque foi a partir das festividades de culto a ele que surgiu o teatro, nas chamadas festas dionisíacas, né? O deus Dionísio é um deus muito importante também dentro do panteão grego, né? Vamos lá. Falar nos deuses, e aqui eu já adianto aqui, também na Grécia,
o culto aos deuses, a religião era religião cívica, né? A religião meio que se confundia com como um ato de civismo. Então, o que é que acontece? As pessoas, né, iam aos templos, iam os chamados oráculos, para tentar ver alguma coisa sobre o destino, né? As pitonisas e etc e tal. E assim, a religião ela estava incluída na questão cívica. Por exemplo, as Olimpíadas, né? Promovida pelo governo, pelos governos ali das cidades-estados, principalmente Atenas. O que é que acontece? As Olimpíadas era dedicada a Deus, né? A Zeus, que era o principal deus, e era como se fosse era um momento cívico, era um momento em que parava tudo. Se tivesse em guerra, cidades, trabalho, enfim, parava tudo. Né? Era de 4 em 4 anos. A primeira Olimpíada foi no século 8 a.C., 776 a.C. E, enfim, parava tudo. Se você atacasse um inimigo em época de Olimpíada, era um crime, né? E é interessante que nós vimos assim, um país bem belicoso, claro, falando da modernidade, né? As Olimpíadas, depois que a Grécia foi conquistada por outros povos, como macedônios, gregos, e ao longo da história, meio que se perderam as Olimpíadas. E ela veio só na era moderna, na nossa era contemporânea, que ela voltou. E no século XIX, né, mais precisamente, no século XIX, 1800 e alguma coisa, ela voltou, e feita da mesma forma que era feita, claro, voltou na Grécia, porque é o berço da Olimpíada, e de 4 em 4 anos, como era feita na Grécia Antiga. Esses jogos realmente para tudo, né? Nós vimos que até o próprio Hitler, na época, que já era claro, na Olimpíada de 1936, que já era um país belicoso, enfim, ele mandou lá os seus atletas lá para a Olimpíada, e teve aquele caso, né, do atleta negro que conseguiu vencer os seus atletas, já caiu muito por terra aquela superioridade ariana. Enfim, só para colocar um fato sobre a Olimpíada. E esses deuses aqui, continuando falando sobre os deuses, eles eram deuses que eram imortais, mas eles tinham as mesmas características de seres humanos. Eles tinham ciúme, eles namoravam, eles tinham filhos, enfim. Tinha a ira, né? Tinha a raiva. Esses deuses tinham essas características. Vamos lá. Filosofia, né? Os primeiros filósofos viveram na Jônia, onde estavam em contato constante com a sociedade. Se destacaram nesse primeiro momento Pitágoras, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, Demócrito. Isso aqui, pessoal, nós já estudamos em filosofia, né? Os pré-socráticos, né? Século VI, se não me engano eu, enfim. Nós estudamos isso em filosofia, os pré-socráticos, que estavam atrás da essência das coisas, né, do cosmo, da arqué, enfim. Nós já vimos isso, né, os primeiros filósofos importantíssimos, né, e posteriormente veio Sócrates, vieram os sofistas, né, nós já estudamos isso tudo. E a importância ímpar da filosofia para a civilização ocidental dispensa comentários, né? A palavra filosofia, nós sabemos, né, toda aquela história de amor, a sabedoria ou amizade. Sócrates, né, que através do diálogo, né, nós já vimos isso também, né, através de sua técnica da maiêutica, através do diálogo, ele mostrava que as pessoas, né, muitas vezes eram ignorantes naquilo que achavam que sabiam alguma coisa. Platão, né, com a sua teoria do mundo das ideias, do mundo perfeito, né, em contraposição com essa realidade distorcida, que era apenas distorção do mundo das ideias, que era o mundo perfeito, um mundo do amor, do bem, da justiça, de ideias universais, né? Nós vimos isso, a gente ainda está vendo isso, né, em filosofia também.
Então, Sócrates e Platão foram os dois principais filósofos do século IV a.C. E assim, até hoje a gente, né, muitos filósofos beberam ao longo do tempo, eu creio que até a contemporaneidade, muitos filósofos beberam nessa fonte chamada Platão, que foi o responsável por transcrever diálogos de Sócrates, que nós sabemos que não escreveu nada, né? Sócrates não tem nada escrito dele. Platão, como seu principal discípulo, foi quem escreveu algumas coisas sobre Sócrates. O teatro, como eu falei a vocês, né? O teatro surgiu nas festas dedicadas ao deus Dionísio. Então, aqui, o teatro nasceu na Acrópole, cidade de Atenas, por volta do século VI a.C., nas festas dedicadas ao deus Dionísio, a Dionísio, né, deus do vinho, e posteriormente do teatro também. Tinha esses festivais dionisíacos, né, essas festas em homenagem a Dionísio, o ponto alto eram essas peças teatrais, né? Com narrativas religiosas e mitológicas, abordando também tragédia e comédia ligadas ao comportamento humano, apenas os homens ensinavam usando máscara. Então, o teatro, ele tinha a tragédia, né, que nós vamos ver autores como Ésquilo, como Sófocles, né, narrando Prometeu acorrentado, né, Prometeu aquele que roubou o fogo dos deuses, né, e como castigo teve um pássaro, né, comendo seu fígado. Nós vamos ver Sófocles com Édipo Rei que conseguiu libertar Tebas, enfim. Na comédia nós vamos ter Aristófanes, né, que a comédia ela já vai ser uma crítica, a tragédia servia mais como uma cartaz, né? O teatro em si como todo era educativo, fazia parte da formação do homem grego, né, da formação do homem grego, que era uma formação integral, com certeza, e a tragédia tinha uma linguagem mais rebuscada, mais culta. A comédia ela era mais popular a linguagem, mas fazia uma crítica, criticava tudo, né? De uma forma, enfim, criticava os costumes, criticava os políticos. Tem a obra As Vespas, né? De Aristófanes. Enfim, o teatro ele tinha esse papel. A mulher ela poderia ir assistir às peças, né? Ela ia acompanhada, é claro, como homem, mas ela não participava das encenações. Quem participava das encenações era os homens, né? Quando tinha um papel de mulher, o homem ele ele que fazia o papel de mulher, colocava uma máscara, etc. O teatro ele foi evoluindo até chegar aos anfiteatros, né? Até chegar àqueles lugares que são bem interessantes. Aqui não tem uma imagem, mas onde o mais interessante é o quê? Como é que o ator ele conseguia transmitir para um público grande, né? Tinha anfiteatros enormes na Grécia, mas o mais interessante é que aquela arquitetura ela já era feita com acústica para que ao falar o som, né? Ele ressoava sobre todo o anfiteatro e os espectadores conseguiam ouvir, né? O que os atores estavam falando, né? Havia todo um festival, uma competição realmente de teatral, né? Entre as peças de teatro. Principais escritores, os trágicos, já falei, né? Ésquilo, autor de Os Persas e os Sete contra Tebas. Sófocles, autor de Édipo e Electra, Antígona também, né? Eu já li esse Édipo Rei em época de faculdade. Eurípides, ator de As Bacantes e Medea. Cômico, Aristófanes, autor de Paz e As Vespas, também eu li As Vespas, é interessantíssimo. E queria até indicar a vocês para ler essas peças teatrais, que elas são pequenas, mas são bem interessantes, né? Como Édipo Rei, Electra, né? No caso das tragédias, e como também As Vespas, no caso da comédia de Aristófanes. História. História, nós podemos lembrar de quê, pessoal? Os gregos procuravam conhecer e explicar suas origens.
Dessa forma, recorriam aos mitos e lendas, que contavam as façanhas de deuses e heróis. Claro que tiveram historiadores que eles falaram de mitos, de lendas, de deuses, mas também começaram a entender os fenômenos históricos de forma mais natural, vamos dizer assim. Mas também tiveram historiadores ao longo do tempo, na história grega, que eles começaram a ter uma visão mais crítica, né? Começaram a colocar de lado a questão da mitologia, dos deuses, começaram a analisar as fontes de forma tentando ser imparcial e etc. E nós temos como o conhecido pai da história, Heródoto, né? Ele foi conhecido como pai da história. Foi Heródoto que falou aquela famosa frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Ele viajou muito, né? Tentou entender as civilizações, principalmente a oriental e etc. Mas ele fazia uma narrativa que tinha realmente deuses, que usava fontes escritas, usava fontes orais, né? Aquela tradição passada de geração em geração de forma oral e etc. Tucídides, ele já inaugura uma história mais crítica. Tucídides, ele vai ser muito crítico, ele vai colocar de lado a questão da mitologia dos deuses, ele vai tentar ser imparcial, analisando as fontes, não confiando de cara nas fontes, fazendo uma análise muito crítica. Então, Tucídides, ele já inaugura algo, assim, que se parece muito com o ofício de historiador mais atual, né? Então, são as duas principais figuras. Vocês percebem que tudo que nós usamos, a cultura ocidental usa, do ponto de vista do teatro, nós já falamos aqui, a própria religião grega, os mitos, se você for, por exemplo, na psicologia, você vai ver muito da nossa natureza humana sendo analisada a partir de mitos da Grécia, né? Complexo de Édipo, complexo de Electra, enfim, nomenclaturas como hermafrodita, né? Que vem do deus Hermes e da deusa Afrodite, né? Enfim, então nós vamos perceber o quanto nós estamos imersos, ou quanto nós somos fruto desse processo, herdeiros, enfim. E aí vocês estão vendo do ponto de vista da história, né? Heródoto é conhecido como pai da história, porém não tinha um raciocínio perfeito. Deixava-se levar por explicações míticas e lendárias, né? O que eu acabei de falar há pouco. Mas tinha atitudes críticas em relação às fontes de suas histórias. Já Tucídides, né, como eu falei, era Tucídides de Atenas, é considerado fundador da história científica, como eu falei a vocês, que Tucídides é o que chega, ele é muito parecido com o ofício de historiador hoje, muito crítico, né? Ao contrário de Heródoto, em seu trabalho não havia lugar para mitos e lendas, né? E a análise da fonte em Tucídides era muito criteriosa. E aqui nós vamos, pessoal, a arquitetura, né? A arquitetura dispensa comentários, né? Os grandes templos, né? E palácios da Grécia Antiga, e principalmente as suas colunas, que até hoje são reproduzidas, né? Em construções. O Partenon ainda está de pé, né? Lá na Grécia, se alguém tiver oportunidade de ir. E os 3 modelos de colunas é algo indispensável, né? O modelo dórico, né? Que vocês estão vendo aqui à minha esquerda, simples e sutil. A coluna é simples, o capitel sutil. A jônica, mais leve e graciosa, né? E já é muito enfeitada ou rebuscada. E a coríntia, mais rebuscada e rica em detalhe. A coríntia, ela não é só a questão do capitel e etc., mas a coluna, tudo é bem rebuscado, né? São 3 tipos de colunas, né? Como vocês estão vendo aí, a dórica, a jônica e a coríntia. Se identifica por 3 estilos, já vimos isso aqui, enfim. O Partenon é um dos monumentos mais belos da arquitetura grega. Erguido em homenagem à deusa Atena,
características do estilo dórico. O escultor Fídias tinha Praxíteles, mas Fídias foi também um dos mais famosos. Eles não só faziam essas colunas, como também eram escultores. Com características do estilo dórico, o escultor Fídias se destaca por ter ornamentado o exterior e interior dessa construção. Então, assim, o Parthenon, até hoje, você vê que é um monumento, né, que milhares de turistas, quando vão à Grécia, até amigos que você vê que vai na Europa e tem a oportunidade de ir à Grécia, você vê que é indispensável ir tirar uma foto aí no Parthenon. A escultura dispensa comentários também. A escultura desenvolveu-se ligada à arquitetura, destinando-se a representar imagens de deuses, heróis e acontecimentos. Também belezava os exteriores e interiores do templo. A arquitetura está muito ligada, como os gregos eles tinham uma visão muito de coletividade, muito de coletivo. Esse talento, né? Esse talento escultural, ele era exposto. Então ele servia para embelezar, para decorar templos, praças públicas, enfim. E vocês percebem a leveza, né? O movimento muito diferente de esculturas egípcias, né? Que são mais, enfim, é bem interessante e mostra toda a força humana, a perfeição, né? Que são feitas essas esculturas gregas, né? Aqui é o torso de Apolo, né? Do deus Apolo. Aqui é Afrodite. Escultores que se destacaram: Miró, Fídias, né? Que nós já vimos ali, e Praxíteles. Foram os três escultores gregos, escultores e arquitetos. Na medicina, os gregos usaram fundamentos matemáticos e astronômicos, né? Nós vamos ter Hipócrates, né? Tanto que quem faz medicina, creio eu que até hoje tem o famoso juramento de Hipócrates. Enfim, Hipócrates, que ficou conhecido como pai da medicina, em um de seus textos mais famosos está seu juramento, que por conta da mensagem ética, atualmente alguns médicos pronunciam suas palavras ao receber o diploma, né? Isso aí eu sempre soube que quando nós vimos algum médico fazer algo que não estava condizente, né, com o seu ofício, aí sempre alguém falava assim: o juramento de Hipócrates. Desde pequeno que eu ouço essa coisa do juramento de Hipócrates, né? Hipócrates, ele também caminhava para um modelo, porque nós sabemos que sempre a medicina, sempre essa questão da cura, né, da enfermidade no ser humano, sempre esteve ligada a questões de magia, né, de curandeirismo. Hipócrates, ele caminhava para um caminho oposto a isso, para um caminho mais lógico, né, para um caminho mais racional nesse sentido. Hipócrates, que a comida seja teu alimento e o alimento tua medicina, né? E nós sabemos que, com certeza, essa parte é muito importante até hoje, né? E hoje está em voga essa questão da alimentação sadia, né? Que isso tem muito a ver com a longevidade, com a saúde, você se alimentar bem, se alimentar de forma diversificada. Hipócrates, né, já tinha essa visão. Na matemática, é difícil a gente, quando se fala em matemática e Grécia, a gente não lembrar de Tales de Mileto e de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, né? O famoso teorema de Pitágoras. Tales é considerado o primeiro matemático, pois a ele são atribuídas descobertas matemáticas específicas de geometria, né? Outro personagem matemático no mundo grego é Pitágoras. Este, além de matemático, era filósofo e envolvido especialmente com a religião e política. Claro que alguns desses sinais foram desenvolvidos no Egito, né? Principalmente os sinais Egito na região do Oriente, que nós já estudamos, das civilizações da Antiguidade Oriental, como principalmente Egito e Mesopotâmia. Claro que a geometria ela se inicia lá no Egito, não só no Egito, como na Mesopotâmia, a questão
dos sinais das 4 operações, mas é claro que nada comparado à Grécia. Os gregos eles vão dar um passo além, né? Eles vão aprimorar e criar mais coisas, né, dentro desse contexto aí da matemática. Então, em linhas gerais, pessoal, a cultura grega, nós falamos um pouco, né, da área de conhecimento, de religião, né, como um todo, né, filosofia, religião, matemática, teatro, história. Percebe-se que em todos os campos do saber humano, os gregos eles têm uma influência. E o mais interessante, quando nós falamos de cultura grega, o que é que acontece? O legado, né, que chegou até nós. Na realidade, a Grécia tem legado em todos os sentidos. Se a gente for para a política, democracia. Se a gente vem para a cultura, a gente tem um sem fim, né, de coisas que nós falamos aqui, na escultura, na pintura, na arquitetura, filosofia, matemática, história, medicina, enfim. E muito desse acervo, melhor dizendo, acervo cultural, ele não só chegou a nossos dias, como ele tem influência nos nossos dias. Como eu falei, a área de psicologia, enfim, até no nosso vocabulário, né, na questão da etimologia, é um campo muito vasto, né? E eu, assim, indico para vocês a leitura de peças teatrais, né, de livros sobre a filosofia, a gente já está vendo. Enfim, tem muita coisa interessante, muitos livros sobre os deuses. Vocês podem ir num um autor chamado Hesíodo, né, se quiser saber sobre mitologia, né? Principalmente a obra dele, tem uma obra muito interessante de Hesíodo, né, que fala sobre o surgimento dos deuses. De teatro, a gente pode indicar, como eu já falei lá anteriormente, Ésquilo, Sófocles, Aristófanes na comédia. Muito interessante, bem interessante mesmo. Então, bons estudos para vocês. O capítulo é o capítulo 7, né? Nós estamos estudando o capítulo 7, o capítulo 7 que fala sobre a Grécia, e agora só falta a última parte, que nós vamos falar um pouquinho do período clássico, né, pessoal? Lembrando que nossa prova semanal, né? Nossa avaliação semanal, nossa S, vai ser, acho que mudou de data, vai ser dia 3, confirme, e o capítulo é o capítulo 7, ok? Então, um abraço, bom final de semana para vocês e bom feriadão, ok? Valeu, tchau.